Muito boa tarde a todos, queridos amigos, companheiros, trabalhadores do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É sempre uma alegria imensa ter esse contato com vocês, essa conexão fraterna pelo nosso pensamento e nossos sentimentos. Estamos aqui hoje para continuarmos no estudo da doutrina espírita e, como sempre fazemos em nossa casa, vamos iniciar com uma frase de Chico. A frase de hoje é a seguinte: na vida, não vale o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós mesmos. A leitura inicial é da obra Vinha de Luz, a lição 156, o vaso. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Os comentários de Emmanuel em relação a esse versículo são os seguintes. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Experiências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos, atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam outros em máquina de gula carniceira, quando não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos do equilíbrio, na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o programa do resgate e do reajustamento compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o vaso em santificação e honra para Deus. Bem, agora já mais harmonizados, mais apaziguados, aproveitemos esse momento para solicitar o apoio sempre necessário para que possamos, nos estudos dessa tarde, aproveitar para nós
as mensagens que nos serão trazidas, os esclarecimentos que nos serão proporcionados. E agradecemos desde já por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Como ficou claro nos comentários de Emmanuel, na página da leitura inicial, o vaso a que se refere o apóstolo dos gentios é o nosso corpo físico. E esse é o tema do nosso estudo de hoje. Pelas palavras de Emmanuel, podemos perceber claramente que o uso que fizermos dele, a maneira que o possuirmos durante nossa encarnação, terá consequências na avaliação do êxito de nossa jornada nessa vida. A doutrina espírita já nos esclareceu, sem margem de dúvidas, de que a verdadeira vida é a do espírito imortal e que nossa prioridade na encarnação deve ser a aquisição das virtudes e nos livrarmos de nossos vícios comportamentais. No entanto, isso não significa de forma alguma que devemos ou podemos negligenciar os cuidados com o corpo. Até porque o Espiritismo também nos adverte que o que plantamos aqui, certamente colheremos mais adiante, seja ainda no próprio mundo material ou depois no mundo espiritual. É exatamente essa máquina divina, complexa e assombrosa em sua beleza, composta de inúmeros componentes que buscam trabalhar em respeito, harmonia e obedecendo fielmente o que definem as leis naturais do Pai, que nos proporcionam a oportunidade da vida transitória no mundo material. Sem corpo físico, não há como viabilizar a encarnação. Simples assim. E falando em encarnação, quantas encarnações já tivemos? Inúmeras. Quantos corpos físicos já utilizamos? Tanto quanto os números de encarnações. Mas neste presente momento, é este corpo que eu tenho, certo? Do jeito que somos ainda, certamente em algum momento já reclamamos de alguma característica física nossa. Ah, bem que o meu nariz podia ser assim, igual o do fulano. Eu queria ser mais alta. Como seria bom ter um pouco mais de cabelo. Sobre esse ponto, gostaria de comentar sobre a leitura de Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, destacando especialmente o capítulo 12, cujo título é Preparação de Experiências. Nessa parte, eles entram em detalhes sobre a necessidade de reencarnação do espírito de Segismundo. E aí, nesse processo todo de preparação de experiências, o André, acompanhado do instrutor Alexandre, faz uma visita ao Centro do Serviço de Planejamento de Reencarnações, composto de vários prédios e numerosas instalações. André Luiz observa grupos indo e vindo uma intensa atividade, e alguns deles carregando uns reduzidos rolos, parecendo aqueles pergaminhos terrestres da antiguidade. E aí o Alexandre esclarece para o André que os rolos brancos que eles conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores do plano espiritual, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. E complementa, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante,
e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Fica claro, ao longo desse capítulo, que todo o zelo, o amor, o carinho que os auxiliares do planejamento encarnatório dedicam a essa avaliação de mapas genéticos que vão, na verdade, orientar a elaboração do nosso corpo físico. E o nosso corpo físico mais adequado para que nos proporcione as oportunidades nas condições necessárias para a experiência de nossa vida aqui no plano carnal. É claro que todo esse planejamento respeita as leis naturais da genética, da hereditariedade e qualquer outro aspecto do caráter biológico e fisiológico da formação de um corpo físico material. Agora, eles têm essa trabalheira toda, visando o melhor para nós. E ainda ficamos aqui reclamando de termos recebido um instrumento mais adequado para nos proporcionar aprendizado e evolução? O que podemos e devemos fazer é cuidar de forma consciente, da melhor maneira que pudermos, para a manutenção da nossa saúde física, preservando as nossas condições biológicas e psíquicas no melhor estado possível. Talvez, ao nos lembrarmos de um certo trecho da leitura inicial que fala assim: alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam-no outros em máquina de gula carniceira, quando não o despedaçam nos choques do prazer delitoso. Nós sentimos assim meio impactados, né? E mesmo impactados, às vezes a nossa reação é: espera aí, esse não é meu comportamento. Eu não me enquadro nessa descrição. Que bom. Ótimo. Mas, de qualquer maneira, vale um alerta para que evitemos os excessos de toda a ordem. Afastemo-nos dos vícios, sejam eles quais forem. Por mais que nos pareçam pequenos, insignificantes, respeitemos as condições essenciais de repouso, do refazimento das energias. E a atenção nesse cuidado inclui os pequenos detalhes. Por exemplo, vamos pensar em alguém que tem uma condição particular na sua saúde. Por exemplo, meu amigo tem alergia à lactose. Ele sabe disso. Caso ele insista em consumir alimentos que têm impacto negativo em seu corpo físico, mesmo que não em excesso, ele estaria agindo da melhor maneira possível para a manutenção da melhor condição do seu corpo físico? Certamente que não. E há outro ponto de atenção muito importante relativo à saúde do corpo físico. Nossos pensamentos e nossos sentimentos. Eles causam impacto em nosso corpo físico. O que acontece quando você sente raiva de alguém? Uma pequena raiva. Não percebe seu corpo reagindo?
aceleração de ritmo do seu batimento cardíaco. Ele não se desequilibra de alguma forma? Além disso, esse sentimento, certamente acionado pelo pensamento, faz você emitir que tipo de energia? Uma energia luminosa ou uma energia um pouco sombria, pesada? Mesmo que essa energia que geramos seja direcionada ao outro, quem é atingido primeiro por essa energia? Quem a emite, certo? E ela será, em alguma proporção, absorvida pelo seu organismo. Quem já teve a oportunidade de ler alguma das obras de André Luiz, quando em visita a irmãos doentes, e o orientador que o acompanha naquela tarefa pede para que ele aguce a sua capacidade de observação do estado interno do corpo físico daquele irmão encarnado. E várias vezes André se surpreende e fica impactado com o que vê, como pequenos vibriões consumindo a energia do corpo físico e danificando o órgão. Muitas vezes a origem disso é a recorrência de pensamentos negativos por parte do encarnado. Ódio, raiva, sentimento de vingança, negatividade perante a vida, vitimização, culpa, remorsos, revolta, incompreensão. Um outro aspecto desse pensamento que impacta o nosso corpo físico, ainda com André Luiz, na obra Libertação, no capítulo 2, um instrutor gúbio está conversando com o André e fala o seguinte: dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Porque a sugestão mental determina a sintonia e a receptividade da região orgânica. Em conexão com o impulso havido, as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que a entretêm, acorrerão em massa, absorvida pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Vejam, então, meus queridos irmãos e irmãs, a importância da prática da positividade, da esperança, do bom ânimo e da alegria de viver como ações de preservação da nossa melhor condição, desse instrumento primordial para a continuidade de nossa jornada enquanto aqui encarnado. E tem mais. A prática da caridade tem ação potencial em nossa saúde. E, em muitos casos, ajuda muito em processos de cura. Da mesma forma que no alerta anterior de absorvermos energias negativas, nós também absorvemos as positivas. Nas ações que empreendemos no bem, o nosso propósito de colocar nosso amor em movimento beneficia também, em primeiro lugar, a nós mesmos. E quando a pessoa que ajudamos de alguma forma emite em nossa direção a energia do seu sentimento de gratidão. Que coisa boa!
Isso nos afeta de forma extremamente positiva. Recordemos também que no Livro dos Espíritos, na questão 68, há o esclarecimento quando Kardec pergunta qual a causa da morte dos seres orgânicos. Esgotamento dos órgãos. Que as nossas ações não venham a acelerar esse processo de esgotamento dos órgãos do nosso corpo físico. Outro elemento essencial para a manutenção da vida é o chamado fluido vital. E Kardec, em seus comentários da questão 70 do Livro dos Espíritos, fala que a quantidade de fluido vital se esgota e pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. A alimentação, o repouso adequado, são ações que interferem nessa renovação do fluido vital. E é nossa responsabilidade fazer isso de forma adequada. E se, porventura, as nossas atitudes fizerem com que viemos encurtar o tempo para o qual nosso corpo físico foi planejado para durar, podemos até desencarnar sendo considerados suicidas indiretos, como foi André Luiz em nosso lar, gerando grande prejuízo e atraso em nosso processo de evolução espiritual. Lembram que André foi perseguido no umbral por vozes que o acusavam de suicida, suicida. E ele fugia, negando, sem entender por que injustamente o condenaram. Ele realmente não havia atentado diretamente contra a própria vida num ato extremo, direto, mas sim encurtado a sua permanência na Terra pelos excessos diversos. E sendo médico, ele tinha plena consciência das consequências daquele comportamento no seu corpo físico. Já avançando nessa conscientização da nossa responsabilidade e necessidade de respeito ao nosso corpo físico, tenhamos cuidado com uma possível escorregada. Estejamos atentos e não transformar esse respeito ao corpo físico em adoração, a culto à beleza, à perfeição das formas. Devido à nossa condição de evolução, ainda com uma boa dose de orgulho e egoísmo, alguns movimentos que fazemos de mudança de direção, a gente erra na dose. Exageramos. Vamos considerar que alguém era desleixado no cuidado com as condições de seu corpo físico. Por alguma experiência que ele passou, podem ser diversas, cai a ficha de que ele estava errado. E aí, então, ele parte com tudo para recuperar o tempo perdido. Ele pode passar a dar importância excessiva aos aspectos exteriores da sua aparência física, chegando até, em alguns casos, por isso mesmo, prejudicar sua saúde, por extrapolar limites, tomar substâncias para acelerar algum processo de impacto na sua aparência. Não deixa de ser mais uma situação em que nos perdemos devido ao orgulho, pois somos ainda muito imperfeitos. Mas, Ivaí, às vezes parece meio difícil equilibrar em minhas decisões essa questão de importância do corpo e do espírito,
enquanto ainda estou encarnado. Não há nenhuma incompatibilidade entre o atendimento das necessidades do nosso corpo físico e das nossas necessidades espirituais, durante a nossa breve estadia encarnados nesse belo planeta. O equilíbrio encontra-se em entender que o espírito é o foco na nossa encarnação e que o corpo é o meio que nos proporciona a chance de permanecermos na Terra o tempo necessário para vivenciarmos as provas, as expiações e cumprindo as missões que nos cabem. Apenas assim adquiriremos a condição de, no momento de retornarmos à pátria espiritual, deixarmos esse sagrado invólucro aqui, deixando as coisas materiais sem apego. E aí rumaremos com serenidade, reconhecimento e gratidão a esse vaso, dando prosseguimento à nossa jornada, com a consciência tranquila de que o possuímos com a santificação e a honra. Não nos esqueçamos que nós devemos cumprir as leis de Deus, certo? E uma delas é a lei de conservação. A questão 718 do Livro dos Espíritos está lá perguntando: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. E a lei do trabalho é outra lei natural, da qual devemos dar conta também. E sem trabalho não há progresso. Outra lei. Dessa forma, nós percebemos melhor que a negligência ao cuidado do nosso corpo físico tem uma abrangência de impacto negativo relativo à nossa responsabilidade de cumprir as leis naturais. Ah, mas e no âmbito das doenças? E se por mais que eu me cuide, eu ficar doente? Se eu tiver uma doença séria, de longo curso, ou até mesmo venha desencarnar dela, seria responsabilizado por isso? Vamos avaliar alguns aspectos em relação a essa questão. Primeiro, há naturalmente doenças pelas quais precisaremos passar, que fazem parte de nosso planejamento encarnatório. Como assim? Planejar uma doença para alguém? Que maldade! No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma instrução dos Espíritos, o item 24, intitulada A Desgraça Real, que é uma mensagem de Delfina de Jardin, tem um trecho dela que fala assim: para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Muitas vezes, o que em nosso olhar é um mal, trata-se, na verdade, de algo benéfico para aquele espírito. A doença pode sim ser uma expiação, oportunidade de resgatarmos erros passados, ou então uma prova para demonstrar fé, esperança, resignação, ou até mesmo uma oportunidade de dar uma parada
para reflexão, aprendizado, fortalecimento. Mas devemos também considerar a possibilidade de que determinada doença seja enquadrada na categoria dos resultados das causas atuais das aflições. Ela não estava planejada antes de eu vir para cá. Ela é resultado direto das minhas ações, no uso do meu livre-arbítrio nessa encarnação. E aí, cabe uma avaliação íntima, sugerida no item 4 do capítulo 5 do Evangelho. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, ao homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? E sendo mais específico, nesse mesmo item, nos são apresentadas várias situações nas quais isso pode ocorrer. E uma delas é: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? O último aspecto, em relação ao serei responsabilizado, como em todas as outras avaliações em relação ao nosso comportamento, a justiça divina será aplicada considerando nosso grau de consciência, nossa capacidade de discernimento, e, neste caso, os recursos disponíveis ao nosso alcance e o nosso real esforço na preservação de nossa saúde. Como responsabilizar alguém que está doente, quer tomar o remédio, mas não tem condição de comprá-lo? Vejamos que, nesse caso, também surge a oportunidade de nós sermos instrumentos da providência divina, auxiliando irmãos a conseguirem manter a saúde do seu corpo físico. A alimentação também, a quem falta o necessário. Então vejam, meus queridos irmãos, às vezes nos questionamos por que o nosso corpo é tão suscetível a doenças. E a chegada da idade, por que impacta de forma tão intensa em alguns aspectos, dificultando-nos a continuidade de algumas de nossas atividades? Na questão 181, no Livro dos Espíritos, que fala sobre corpos materiais em diferentes mundos, os Espíritos nos esclarecem que, à medida que o planeta é mais evoluído, sua matéria é diferente da matéria daqui. Que o corpo material é como se fosse menos material nos mundos mais evoluídos. E aí ele acaba sendo menos suscetível a esses impactos que o nosso corpo físico daqui possui. Então, o corpo material que recebemos terá, quando encarnarmos em planetas mais evoluídos, características que o deixam menos material. E quando isso vai ocorrer? Quando evoluímos como espírito. À medida que subimos na escala de evolução espiritual, habitaremos orbes onde os espíritos de lá encarnam, recebem corpos com menos grau de materialidade.
E faz parte do nosso processo de evolução espiritual aprender a atravessar a jornada daqui, cuidando de forma devida a todos os bens que nos foram concedidos provisoriamente pelo Pai. E um deles é o corpo. Não há como deixar passar a oportunidade nesse estudo sobre o nosso corpo físico para expressar a nossa imensa gratidão aos irmãos e irmãs que exercem sua missão como profissionais na área de saúde. Não apenas médicas, enfermeiras, mas todos, em qualquer uma das diversas funções existentes nesse campo de atuação. Tanto cuidando de nós em nossos momentos de dores físicas, mas também por sua disponibilidade para nos apoiar de forma preventiva, evitando possíveis dificuldades. Outros trabalhando em pesquisas para os avanços da ciência, para que elas possam chegar até a humanidade. E, claro, agradecer às equipes da espiritualidade, que trabalham incessantemente no apoio a estes profissionais encarnados. E já que eu estou falando de gratidão, gratidão àqueles que nos geraram este corpo físico que usamos agora. Nossas mães e pais biológicos. Mesmo que não tenham sido eles que nos conduziram os passos, nos guiaram a partir da infância. Mesmo que não tenhamos conhecido, contribuíram com a sua carga genética na formação desse corpo físico, conforme já vimos hoje, nas condições favoráveis ao aproveitamento da minha encarnação. É nosso dever agradecer. E se por um acaso convivemos com eles atualmente, com dificuldade na relação, que a lembrança deste fato nos ajude a perseverar, fazendo de nossa parte o esforço de superar estes obstáculos. E concluindo o estudo dessa tarde, trago para nossa reflexão palavras do assistente Josino, um trabalhador na espiritualidade daquele setor de planejamento encarnatório, que em sua fala para André Luiz, Missionários da Luz, fala: o corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida terrena. Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Louvemos então ao Pai pela grandiosidade e beleza de sua obra, impressão de forma inquestionável em cada um desses corpos físicos que recebemos. Recebemos por sua misericórdia a cada encarnação. Que esse bem precioso que nos foi colocado sob nossa guarda seja cuidado por cada um de nós com devido respeito e responsabilidade, para que ao final dessa jornada tenhamos a serenidade de tê-lo possuído em santificação e honra. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos amigos, então, muito obrigado pela atenção de vocês, que possamos prosseguir nessa jornada com saúde e paz. Até a próxima. Um grande abraço a todos.